Então, nós já nos conhecemos há muitos anos. Ela é minha mestra de fitoterapia e dirigiu um hospital, o primeiro hospital de Ayurveda do Brasil. Ela é de Goiânia e é uma sumidade, cheia de cursos e de Ah, coisas interessantes. Já escreveu livros. Vou deixar ela com vocês. Vou fechar aqui o meu áudio. Seja bem-vinda. É a nossa diretora científica da associação todos esses anos. então, bom dia a todos, né? É, é um prazer enorme estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho, né, da fitoterapia, da Ayurveda, que ela pode nos trazer de bem-estar, de sabedoria, o que ela pode nos ajudar, né, no nosso dia a dia. É sempre muito importante a gente entender a fitoterapia, principalmente o yoga e o Veda, como um modo de viver de uma forma mais intensa, de uma forma mais eh, tranquila, né? E principalmente desse ponto de vista integral, né? Do ser humano como algo integral, que você não é separado, né? Corpo, mente, espírito. Então, nós temos essa sabedoria que vem muito da ciência indiana, do milenar, do Ayurveda, e hoje na ciência moderna isso já é muito estudado, principalmente o que nós vamos falar hoje em relação ao eixo gastrointestinal, que é uma das primeiras bases do Ayurveda. Vamos tentar colocar aí, ô Sheila, os slides, né? Apresentação. é, Você clica aqui embaixo em compartilhar ou share. O meu tá escrito Já share. apertei share, vamos ver agora. Ótimo. Agora Você eu tem que tenho. abrir primeiro o PowerPoint, deixar ele aberto. Ah, é mesmo. Volta. Melhor você voltar, deixa ele aberto, depois você clica. Deixa eu ver onde ele está aqui. É melhor abrir antes, deixa aberto. Acabei que eu não abri antes, né? Ver se é essa. Não é essa. Não, não é essa não. Tentar fechar aqui. Fecha nesse cantinho, aqui na extrema direita aí. É, fisioterapia. Aqui tem um de palestras fitoterapia, olha. Acabei de salvar ela ontem. Peraí. Vê essa aqui na terceira linha, ó, palestra fitoterapia, ó, na terceira linha, mais no meio. Aí. Não, mas não é essa não.
E se você for lá no PowerPoint, pode ser que esteja salva nos PowerPoints também aqui embaixo. É, que tá meio ruim para. Não dá para abrir o PowerPoint? Tem um aqui, mas não é essa, Sheila. Não, eu digo assim, não sei se você tem uma parte que você monta os PowerPoint, não sei se é já um que você montou recentemente, se foi recentemente, ele vai estar em PowerPoint. Ou coloca Hum. lá no índice e bota o título. Olha aqui, palestra de yoga, tá vendo? Ele é o primeiro. Não, mas não é esse não também. Não, não, aqui é o primeiro, ó. Aqui esse primeiro aqui, ó. Palestra de yoga. Ah, 15/6, né? É, é ele. Aqui, ó, palestra de yoga, 15/6. Aqui, ó. Ó, vai É, descendo. Aqui, ó, palestra de yoga. Aqui, ó. Mais em cima. Mais em cima. Aí, em cima desse. Aí. isso. Ótimo. Agora tá abrindo. Aí, tá dando para ver aí? Tá, tá sim. Tá? Então Você agora clica em apresentação de slides. Deixa eu ver onde é que tá. sim, aí deu, né? Ah, ótimo, perfeito. Bom, então a gente vai tentar falar um pouquinho sobre a questão da nossa experiência nessa área, né, de plantas medicinais, falando um pouco da saúde gastrointestinal, né? Então, a Sheila já me apresentou. Eu sou farmacêutica bioquímica, especializada em homeopatia, fitoterapia Ayurveda, medicina antroposófica. Inclusive, estou em Pirinópolis agora, num seminário sobre medicina antroposófica. Saúde pública, cosmetologia. E também sou coautora desse livro Essência da Saúde, né, que é Plantas Medicinais e Alimentação, que depois a gente vai mostrar para vocês um pouquinho no final. Fui diretora técnica do CREMIC, que é o Hospital de Medicina Alternativa. Como a Sheila disse, né, foi o início do projeto de plantas medicinais na parte da Ayurveda no Brasil, em 1986 para 87, onde a gente iniciou o atendimento nesta unidade. E também, durante muitos anos, eu trabalhei com a farmácia Naturofarma, né, que é uma farmácia de manipulação, também especializada na área de plantas medicinais, de fitoterapia, de homeopatia, de manipulação de uma forma em geral, né? Onde a gente pôde desenvolver várias fórmulas em relação aos óleos medicados, às plantas medicinais, e também xaropes. Então, várias preparações que são riquíssimas no Ayurveda, né? Aqui eu estou só mostrando um pouquinho lá no Cremic, no Horto, na exposição de plantas, né, que é muito interessante, onde a gente tem aí a cultura do cariçoba, do açafrão. Então, são plantas medicinais muito utilizadas, principalmente a cariçoba, né, é muito conhecida, que é a Drocotila umbellata, hoje classificada como bonariensis. É uma planta que age muito bem a nível do cérebro, a nível da parte de veias, varizes, hipertensão. Então, uma planta muito maravilhosa e que a gente teve a experiência de aprender muito sobre ela
que com os indianos, onde nós tivemos, durante uns 15 anos, a assistência deles aqui em Goiânia, que mostrando lá os canteiros, né, do Horto, lá do Hospital de Medicina do CREMIC, hoje chamado de CREMIC, que é o Centro de Referência em Práticas Integrativas e Complementares, que é uma unidade do SUS, né? Porque faz parte do projeto, mesmo muito antes da política de práticas integrativas, que foi criada, que foi aprovada, né? Já existia essa unidade na rede pública de saúde. Mostrando só um pouquinho das práticas, né, que a gente sabe que é muito rica, aprovada pelo Ministério, muitas práticas integrativas, como yoga, como florais, fitoterapia, reiki. Então, várias práticas que hoje já é aprovada, que vem enriquecer muito esse arsenal terapêutico. E hoje o Ayurveda também é uma dessas 29 práticas aprovada pelo Ministério da Saúde. É, então, a gente sabe que o sistema gastrointestinal é muito importante, né? Considerado fundamental para a saúde física e mental do ser humano, né? A gente sabe que quando você inicia o estudo do Ayurveda como uma ciência milenar, uma das coisas que eu lembro que os indianos nos falavam muito é como é seu intestino, como é sua parte digestiva quando ia consultar uma pessoa. E muitas vezes ela falava, eu vou no banheiro uma vez por semana. Eles falavam, como assim? O Ayurveda considera como uma coisa assim, fundamental, né? E a gente sabe que hoje, as práticas integrativas, que hoje o mundo todo já preconiza muito essa questão do intestino-cérebro. Está fazendo muito barulho? Está dando para ouvir? A questão do intestino-cérebro, essas conexões, intestino, pele, intestino com vários órgãos do corpo. Esse hoje já é muito estudado, né? Então, o Ayurveda considera fundamental, né, para um sistema digestivo como uma fonte do sistema imunológico, né, para nosso bem-estar físico, nosso bem-estar mental, assim, para nosso bem-estar geral. Então, a gente sabe que o Ayurveda enfatiza muito essa importância do Agni, da digestão, como fundamental para a absorção dos nutrientes e para a eliminação das toxinas. A gente sabe que o Ayurveda tem várias práticas para eliminar as toxinas, como o Panchakarma, como várias outras terapias também. Então, a gente sabe que são fundamentais o Ojas, né, o Agni, os doshas. Isso é muito importante, esse estudo, para a saúde do corpo, de uma forma geral, especialmente nossa saúde ligada ao sistema gastrointestinal, para nosso equilíbrio, né, de Vata, Pitta e Kapha. Então, só relembrando um pouco o que é o Ojas, né, que é o resultado de uma digestão saudável, né, fortalecendo nosso sistema imunológico, tendo muitos benefícios para a nossa saúde, mente e corpo. O ar é fogo digestivo, crucial para a nossa digestão, nossa transformação dos nutrientes em energia. E a gente sabe a importância da nutrição, hoje muito estudada para nosso equilíbrio, principalmente biológico, né, do corpo. E os doshas, a gente sabe que o equilíbrio desses doshas, vata, pitta, kapha, é fundamental, então, para uma digestão equilibrada. Que esses desequilíbrios podem levar a doenças, né? Principalmente iniciando no sistema digestivo, como gás, azia e constipação, que vai levar a outros problemas de uma forma geral no corpo todo, né? Como isso aí é importante para o equilíbrio. Então, o Ayurveda recomenda, tem como base esses princípios fundamentais, ojas, agni, doshas e o equilíbrio de todos, né? Então, dentro disso aí, a gente sabe que uma alimentação consciente, alimentos frescos, alimentos bem ricos com nutrientes, essas ervas, né, digestivas, como gengibre, o cominho, muito importante para esse equilíbrio
do nosso sistema digestivo. Que uma mudança do estilo de vida, práticas de atividades físicas, caminhada, yoga, né? Essa rotina regular, com horários mais consistentes das refeições, é muito importante para esse equilíbrio da nossa saúde digestiva. E o Ayurveda recomenda, né, várias plantas, vários medicamentos como importantes na saúde de nosso sistema digestivo, como a camomila, como o coentro, como a, a hortelã-pimenta, erva doce. Isso tudo vai aliviar, né, vai ajudar no nosso sistema e promover um bem-estar geral. Então, a gente vai falar um pouquinho de algumas dessas plantas que a gente acabou de falar, né? Camomila, coentro, cominho, gengibre. Então, a gente sabe que o gengibre é uma planta muito estudada hoje em dia no mundo todo e que a gente, do Brasil, é muito cultivada, muito utilizada, né? Como é um poderoso anti-inflamatório, né? Então, o gengibre é uma planta da família das enziberáceas, chamada em sânscrito de ardraque, né? E a parte usada são os rizomas. Ela é uma planta de origem na Ásia tropical e muito usada na Ásia, em todo o mundo, né? Hoje é muito usada no mundo todo. Ela tem como características ayurvédicas um sabor picante e doce, um vipaka doce e uma potência quente. Ela age principalmente em vata e kapha, mas ela não agrava a pita, porque às vezes a pessoa, o gengibre ele pode piorar, pode aumentar a pressão. Na realidade, ela é uma planta moduladora, né? Muitos acreditam que ela equilibra os três doshas, né? Então, seria uma planta tridosha. Ela tem uma ação e importância na anorexia, enjoos, né? Às vezes as pessoas, para viajar, é muito importante usar o gengibre. Ela pode ser usado na gravidez, né? Principalmente após o terceiro mês. Mas, às vezes, até em doses pequenas, mesmo no início da gravidez, ela pode ser utilizada. Útil em flatulência, em cólicas, em reumatismo, em resfriados, inflamação da garganta, rouquidão, asma, bronquite. Então, além dela ser muito eficiente na parte digestiva, moduladora, tridosha, ela também age em vários outros sistemas do corpo, né? Na parte como anti-inflamatória, na parte respiratória, ela é uma planta bem bacana. Ela aumenta também a atividade cerebral, a planta age em febres, afrodisíaca, e usada também na odontologia, né? Pode usada em fricções reumáticas e polineurites. Só que o cuidado dela, tem pessoas que têm alguma dificuldade em relação ao uso externo, podendo dar algumas bolhas, então precisa tomar um pouco de cuidado, ver a sensibilidade de cada pessoa, né? Então pode ser usado em pó, em xarope, em óleos medicados. Então, em pó, geralmente uma dose de 1 a 2 gramas, com um antiemético também, né? Pode ser usado com mel, com água, com leite. Pode ser usado na forma de tintura, fraco, tintura forte, xaropes. A gente faz um xarope da fitoterapia muito bom na parte, principalmente, respiratória. Pode ser usado em infusão também, em chá, né? Ela é muito boa para tomar após as refeições, como um bom digestivo, equilibrando o nosso acne, né? Tem massagem, como a gente falou, em caso de dor, ela pode ser usada. Ela só tem algumas contraindicações, ela deve ser usada no caso de cálculos biliares, então ela tem que ser usada com acompanhamento, porque ela pode agravar pessoas que têm cálculos biliares. Ela não tem muita contraindicação em doses baixas, né? Mas ela pode provocar algumas bolhas, semelhante a queimadura em contato com a pele. Então, tomar um pouco de cuidado. Uma outra planta é o coentro, né? Muito conhecida, muito usada no Brasil, como um tempero, né? As folhas, principalmente, mas pode ser usado também as sementes, da família das umbelíferas, chamada de coriandro sativo. É uma planta também em sânscrito, né? Tem o nome de danyak. É usado tanto a semente como as folhas. Característica ayurvédica dela, ela tem um sabor amargo e picante e a potência fria, e um vipaka picante. Ela pacifica vata, pitta e kapha também. Embora, em alguns casos, ela pode
agravar um pouco o dosha vata. Ela é uma planta também antiga, né? Muito antiga, já muito citada desde o papiro da parte dos papiro de egípcios, de papiro de Hebres, né? Na Bíblia já era uma planta citada, né? Então, é uma planta bem utilizada também no Ayurveda. No Brasil, ela mais utilizada como tempero, mas hoje ela pode ser usada também como medicamento ayurvédico. Tem várias indicações, principalmente como digestiva, antialérgica, alcalinizante, estimulante. Então, ela beneficia o sistema digestivo, mas também o sistema urinário e respiratório. Pode ser usada também em casos de cistites, em queimações uretrais, infecções do trato gênito-urinário. É uma planta bem bacana, com várias ações, né? Pode ser usado especialmente em caso de cólicas, principalmente do sistema digestivo, náuseas, vômitos, né? Em diarreias também, principalmente características pita, ela é uma planta eficaz. Especialmente, a gente usava muito no CREMIC, no Hospital de Medicina Alternativa, a associação dela com o cominho e coentro e funcho, né, como verdadeiro digestivo. Então, você pode associar coentro, cominho, erva doce ou funcho, né, tem um efeito muito interessante. Então, podemos usar ela em chá, podemos usar ela em infusão, em pó, em tintura. Então, uma planta, é a sementinha dela aí, mostrando, né, para vocês. Só que não pode ser usada em excesso, né? Porque em excesso ela pode provocar vertigens. E o óleo essencial dela, ela também tem que tomar um certo cuidado, porque ela pode provocar algumas dermatites, devido a essas furanocumarinas. Não é muito seguro usar ela durante a gravidez e lactação. Então, a gente fala que planta medicinal, no caso da gravidez, ela tem que ser com bastante cautela, na realidade, após o terceiro mês, que não tem muito estudo, né, provando que não tem nenhuma contraindicação. Então, a gente não recomenda muito. O cominho também, que é outra planta semelhante ao coentro, né, também muito bacana, muito utilizada as sementes do cominho, né, que ela é da família do melífero também, ela é chamada também de endro, cominho, e ela tem a parte usada geralmente é os frutos, é chamada em sânscrito de jiraca. Ela é bom para pacificar o kapha e o pitta, o kapha e o vata, né? E ela pode aumentar o pitta. Ela é usada principalmente em gastroenterite, em diarreia, intoxicação alimentar. Pode ser usada em cólicas de recém-nascido. Então, a planta colagoga, diurética e digestiva. Então, é uma dessas plantas muito usada nessa parte gastrointestinal. Pode ser usada em infusão, pode ser usada em pó. Então, de acordo com o quadro, né, a gente utiliza a infusão ou o pó da planta. Em recém-nascidos também, pode até associar no leite materno, né? Umas 2 vezes ao dia, pode colocar um pouquinho de água. Aí nós temos também a camomila, que é outra planta usada também, né, no Ayurveda, chamada de manzanila, né? Hoje classificada como camomila recutita. É usada as flores, principalmente, né? Pode ser fresca ou seca, mais usada a folha seca, né? Com essa ação também digestiva, antibacteriana, anti-inflamatória, bom para gases, né? Antiespasmódicas, estimulante do metabolismo. Uma planta muito boa, tanto na digestão como em problemas de pele, e também como como sistema nervoso. É uma planta muito boa para ansiedade, insônia. A maioria das pessoas tem um efeito, se adapta muito bem com a utilização dela como calmante, como ansiolítica. E também no sistema respiratório ela pode ser usada. No Ayurveda, ela é conhecida por seu efeito principalmente calmante e equilibrador dos doshas, especialmente o Vata e o Pitta. Ela é de natureza fria e é astringente, então ela acalma Pitta, né? E também no sistema nervoso, ela pode ser benéfico para pessoas que têm o Vata muito elevado, né? Aquelas pessoas, principalmente, que é muito ansiosa,
e que tem insônia. Então é muito bacana essa planta, né? E muito conhecida, né, no mundo todo e muito utilizada. Então, o uso interno dela é principalmente nessa parte digestiva, né? É digestão, flatulência, e pode ser usado também no caso de insônia leve, principalmente. Pode ser usado também na pele, né, como problemas de pele de uma certa forma, incluindo também irritações da boca, da gengiva. Então, ela pode ser usada em bochechos. É uma planta muito bacana para ser utilizada, inclusive para uso tópico em caso de hemorroidas, mas na parte como um calmante da pele também é muito boa. Pode ser usada também em inalação. Em caso de resfriados, também é uma planta boa. Então, pode ser usada em doses de em pó, em infusão, o extrato seco. Existe no mercado o extrato seco da camomila, né? Geralmente de 50 a 300 miligramas, umas 3 vezes ao dia. E também tem o extrato fluido, que é o extrato líquido, que no Brasil também é muito utilizado, a tintura de camomila, né? Pode fazer gargarejos, usando a planta no caso de gengivite, estomatite. Então, pode usar ela também para esse equilíbrio das inflamações da boca. Em banhos também, em preparações sólidas, em pomadas, em inalações. Então, é uma planta riquíssima em várias formas de apresentação e de preparação. Outra é o capim-santo, que a gente conhece como capim-cidreira, né? Muito, muito comum no Brasil, que é o capim-limão ou erva cidreira de ramo, é o Andropogon citratus, da família das gramíneas, né? Em sânscrito ela é chamada de bostrina. A parte usada dela é principalmente as folhas, mas também a raiz. Então, toda planta pode ser utilizada. Ela é conhecida por equilibrar as doshas vata e kapha e também reduzir o excesso de pita. Ela acalma o vata, reduz a umidade, né? Então, ela é boa também para kapha e promove uma desintoxicação, aliviando também o dosha pita. Muito boa, então, no sistema digestivo, nervoso, circulatório. Você pode combinar ela em várias preparações, com gengibre, canela. E bom também como sudorífico, né? Então, ótima planta também para ser utilizada. Não tem muitos efeitos colaterais nas doses recomendadas, né? Pode ser usado em pó, em chá, em óleo essencial, né? O óleo essencial de capim-limão também é muito bacana para ser usado. Geralmente, pode ser usado ele de 3 gotas a 6 gotas. Do Brasil é muito criticada a questão do óleo essencial de forma oral, mas a gente sabe que tem algumas plantas que pode ser utilizada, que não tem contraindicação, não tem muito risco de intoxicação, se usada na quantidade correta, né? Pode ser usada também em óleo medicado, em ghee medicado, então podemos preparar ela de várias formas. Uma outra planta, o erva doce, também comum, né, no Brasil, muito utilizada na parte digestiva. Então, os frutos que são usados, os frutos secos, né? A gente tem a erva doce, que é chamada de Pipinella aneso, e tem também o funcho, que no Brasil é chamada de Fueniclo vulgare. Então, a gente tem a espécie europeia, que é o Pimpinella anilo, e a Pimpinella anisum, e a espécie brasileira, que é o Phoeniclo vulgare. Então, todas as duas têm o mesmo efeito para digestão, cólicas gastrointestinais, calmante. Então, nós podemos usar tanto a infusão, como o pó, como também o óleo essencial, né? Umas 2 ou 3 vezes, usar o chá é muito bacana, principalmente após a refeição, como um calmante da digestão, né? Ela tem os sabores picante, doce, amargo, a potência é quente e o vipaca picante. Ela pacifica vata e kapha e aumenta um pouco pita. Então, a planta também muito conhecida, muito utilizada no mundo todo. Aí a gente já falou, né, as maneiras de usar, que é infusão, decocção, pó, uma infusão dela umas 2, 3 vezes ao dia, também equilibra muito os doshas, né? E o óleo essencial também pode usar em massagens, né? E o pó, 1 grama mais ou menos a dose, né? Umas 2 a 3 vezes ao dia. A hortelã também é outra planta, né?
vocês estão aí, que todo mundo conhece a hortelã, né? É uma planta muito comum no Brasil, mas também muito utilizada no Ayurveda. Útil, então, é usada as folhas, né? Tanto fresca como seca. Tem várias espécies de menta, né? Aqui conhecida no Brasil, a gente fala menta piperita, mas existe também várias outras espécies que podem ser utilizadas. Então, além dessa parte fermentação gastrointestinal, a gente pode usar ela também para parte respiratória, né? Disfunções do fígado, da vesícula, dos ductos biliares. Então, a planta boa e muito segura também a utilização. Então, ela é estimulante e expansiva do sistema nervoso, tônica do acne, anti-ama, digestiva, carminativa, nervina, analgésica. Ela é rica principalmente no elemento éter. Podemos usar, então, infusão, podemos usar o pó para uso interno. Nós temos também outra planta até semelhante, né? Família, ela também é chamada às vezes de erva cidreira, é a melissa, Melissa officinalis, né? Chamado também de erva cidreira verdadeira. É usada as folhas e também sumidades floridas. Pode ser a folha fresca ou seca. Ela tem uma ação no sistema nervoso, digestivo. É bom para essa parte de gases retidos, né? Que fica ali retido. Óleo essencial também tem uma ação boa, relaxante de musculaturas, antiviral, varredora de radicais livres. Então, outra planta também muito boa nessa área, né? A melissa, ela é útil principalmente para o excesso de pita, né? Possui propriedades também refrescantes e calmantes. E reduz o calor, a irritabilidade e a inflamação. Em vata, ela pode ajudar a acalmar a mente, reduzir a ansiedade, benefícios para o vata, que geralmente tende a ser facilmente perturbada por preocupações e instabilidade. Ela também ajuda na questão de aliviar aquelas pessoas letárgicas, promover uma clareza mental, que pode ser útil para o doxa kapha, que pode, né, às vezes se sentir pesado e lento, porque a gente sabe que o kapha tem essa característica, né? Então, muito útil nessas inquietações nervosas, desordem do sono, como um calmante, mas também muito boa na parte de desordens gastrointestinais, principalmente digestiva, né? Cólicas leves, a melissa também pode ser usada. Então, podemos usar tanto a infusão, como a tintura, como o pó, né, da melissa. Geralmente, a infusão, você põe 3 a 4 gramas da planta seca para 150 ml de água e abafa, né? Vai coar depois de 10 minutos, mais ou menos. Então, a infusão não se deve ferver a planta, né? Essas plantas que têm mais óleo essencial, normalmente você faz por processo de infusão. A tintura também você pode usar e o pó da planta. Ela só não deve ser usada por pessoas que têm hipotireoidismo, porque ela reduz a função da tireoide. Então, a pessoa que tem que ter esse cuidado quando a pessoa tem hipotireoidismo. Também pessoas com pressão baixa, né? Porque ela vai também abaixar a pressão. Então, ela tem que ter um certo cuidado no caso de gravidez e lactação, porque não tem estudos também de segurança. Aí, uma outra planta do Ayurveda, que a gente aprendeu muito com ela, é a Cássia fistula, ou verdadeira, que é uma planta maravilhosa para o sistema digestivo e para o sistema, principalmente para o sistema do intestino, a parte intestinal, que é chamado de Cássia fistula. Ela é usado fruto, folhas, flores, inclusive toda a planta é utilizada, né? Verdadeira ou Cássia fistula. Ela é usada na parte principalmente como um laxante leve, né? Como um bom laxante. Ela tem o vipaca doce, o vira frio e os sabores doce e amargo. E ela pacifica os 3 doshas, que é muito importante, né? Numa planta medicinal. Ela é usada, então, para combater prisão de ventre e fungos. Também tem uma ação antiácida. Ela pode ser usada em geleia, em unguento, em óleo medicado, em pó. A gente usava ela muito no hospital para a parte de intestino preso, na forma de pó, mas também pode ser usada na forma de geleia.
é essa planta aí, né? A flor dela é bem bonita, né? De flores amarelas, não sei se todo mundo conhece. É uma árvore, né? Muito encontrada em várias cidades do Brasil. Então, o pó, você geralmente usa o fruto, pó do fruto, umas 1 a 3 gramas à noite ao deitar, com esse efeito laxante. Pode ser usado as flores e a água do arroz, você pode usar ela, o pó das flores com água de arroz, que vai ter um efeito antiácido. Pode usar ela associada com a polpa de tamarindo, com uva passa, gengibre, fazendo tipo uma geleia. Também da parte intestinal. Pode ser e pode ser também os medicados usando a casca como antifúngico. Claro que um apanhado de algumas, né, que pode ser usado nessa parte gastrointestinal. Existe muito marajá, que é muito recomendado no Ayurveda para o equilíbrio do sistema gastrointestinal, principalmente para o seu intestino. Então, é muito importante várias ações do Ayurveda, né, para melhorar essa saúde gastrointestinal. E o equilíbrio também do sistema nervoso, né, que é também muito importante. Então, eu trouxe aqui a foto do nosso livro, que foi publicado em 2014, a primeira edição, e depois, em 2019, a segunda, Plantas Medicinais e Alimentação, que chama o livro Essência da Saúde, as plantas e 51 alimentos, onde a gente fala, não especificamente em relação aos doshas, mas fala de uma certa forma por sistema do corpo, onde a gente pode utilizar, o que que vai equilibrar, quais as melhores formas de preparação. Então, quem tiver interesse no livro, pode me procurar aí através do WhatsApp, que a gente ainda tem alguns exemplares, apesar que a edição dele já está esgotada. A gente tem hoje o e-book na Amazon.com, que pode ser adquirido o e-book, né? Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo pela atenção de vocês, pedir desculpa aí pela demora e colocar à disposição caso alguém queira fazer alguma pergunta. Não sei se a gente ainda tem um tempinho aí para fazer essas perguntas. Sim, Então, pode abrir um obrigada a pouquinho, todos se e alguém até a quiser próxima, perguntar né? alguma coisa. Aí nosso É lindo, eu tive a parceiro, oportunidade né, de de visitar. plantas, Eu quero fazer uma pergunta. Qual é a plantinha que tu falou que eleva o hipotireoidismo? a Melissa. A Ah, Melissa. tá. Eu fiquei em dúvida, não A consegui ouvir na Melissa, hora. ela não é muito recomendada para quem tem hipotireoidismo. Tá. E tu tem alguma para quem tem hipotireoidismo que consiga consumir para pelo menos deixar Não, alinhado? as outras, por exemplo, a Pode todas. camomila é uma planta que pode ser usada, as outras todas, tá? Ah, ok. Menos a melissa, mas, por exemplo, tem muitas plantas calmantes do sistema nervoso, né? A cariçoba, que a gente até mostrou a foto dela no início, que é maravilhosa, é o brahmi indiano, né? Pode ser usada também a camomila, pode ser usada a cava-cava, várias plantas para equilíbrio do sistema nervoso. Então, existe muitas plantas. A gente até falou no evento passado sobre as plantas do sistema nervoso. Então, são muitas plantas. Doutora Mara, e tu falou sobre o óleo, até mostrei aqui que eu tenho um capim-limão. Se ele for óleo essencial puro, então eu posso consumir ele Pode, com uma, duas chá, o que eu gotinhas no, quiser. sim, umas, duas gotinhas no chá, ou mesmo na água, ou mesmo puro. Pode Ah, ser entendi, colocado. era isso que eu queria saber. Porque daí o hortelã-pimenta também é legal, né? Porque ele Só que limpa, né? uma coisa que a gente. Eu, às vezes, eu uso ele puro, né? Ou às vezes eu coloco um pouquinho de água, que é melhor, né? Você dilui um pouco. AVC, né? Eu coloco um pouco na água. Mas existe também, se você quiser colocar numa cápsula vazia, também você pode usar.
várias formas, né, de Ah, usar o óleo. gostei dessa ideia da cápsula, deve ser legal. Aham, Obrigada, era isso que eu queria saber. obrigada. Obrigada a todos. Eu, Então, uhum. eu quero agradecer. Você pode parar de compartilhar, Mara? Clica aqui embaixo para parar de compartilhar. Isso. Aqui no share, clica nele para parar de compartilhar. É aqui, né? Aqui embaixo tem share. Aí você clica para parar de compartilhar. Tem do ladinho. Ah, é em cima, né? Eu não sei onde é que está no Parou? seu. Não, ainda não. Share. É porque você quer. Eu coloquei aqui no share, mas não deu. Agora já saiu, eu acho. Saiu? Não, não sei, ainda está aparecendo. Precisa tirar? Deixa eu vou tirar para eu tirar você de co-host, porque eu tenho que passar para a Tatiana. Ah, tá bom. Ah, deixa Então, eu gente, muito perguntar para ela, obrigada. qual dessas essências conecta com o Muladhara Chakra? Como não ouvi? Qual dessas plantinhas conecta com o Muladhara Chakra? Todas? É, eu acho Não. que tem Que é terra, né? depende muito da pessoa, né? Tem que ver a individualidade, né? De cada um. Porque tem que ver os doshas em equilíbrio, né? Como que está, para poder escolher, né? A melhor. Deu certo? Ó, agora deu. Olha, muito obrigada pela sua presença. Mara, você pode colocar aqui no chat o seu WhatsApp, quem tiver interesse, né? E de comprar É. o seu Tá livro, bom, entrar eu em vou colocar. contato com você. E eu vou fechar aqui a nossa gravação, Né? que nós vamos ter para abrir a gravação da próxima aula, que é com a professora Tatiane. Então, Ah, vou colocar aqui meu celular, né? isso.